Larissa, Boa noite. boa noite, tudo bem? Bom, Eu queria saber se aquela lista de exercício eu não consegui assistir a aula ontem, se ela tem algum prazo para entrega. não, na verdade ela não é para entregar, né? É a mesma coisa do primeiro, da primeira prova, é só para auxiliar vocês. Tá, ok, então. Obrigado. De nada.
Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Pessoal, hoje, então, a gente vai dar continuidade à questão da medição de potência, tá? Ontem nós vimos sobre potência ativa, né? A questão dos watímetros, método de 2, método de 3 watímetros, como que é o processo de medição de potência ativa, né? Que, na verdade, a gente mede a tensão, mede a corrente e aí retorna o valor da potência em watts, tá? Hoje a gente vai dar continuidade, né, falando sobre a questão da potência reativa, tá? Então, o instrumento que a gente usa para medição de potência reativa é o varímetro, né? Além disso, a gente tem associado à potência reativa a questão do fator de potência, né? Então, como que é feita essa medição, né? Questão do fazímetro, tá? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Nós temos 2 vídeos para exemplificar um pouco sobre, tá? Amanhã eu ainda vou confirmar com a escola, porque eu vou fazer a retirada do siso à tarde, e aí eu não sei como é que vai reagir aí para a aula da noite, mas por precaução eu vou gravar a aula, tá? Caso eu não consiga dar a aula às 19 horas, eu lanço a aula gravada. Se eu tiver bem, aí eu dou a aula normal aqui para vocês, mas eu falo com a escola e aviso vocês qualquer coisa lá no grupo, tá? Só já deixando avisado de antemão. Acredito que não vai ter problema, né? Mas a gente nunca sabe como vai ficar, tá? Então, em relação à aula de hoje, né, falando então no início sobre potência reativa, né, é a potência utilizada para criar e manter campos eletromagnéticos das cargas indutivas. Então, sempre que a gente fala desse tipo de potência, a gente está trabalhando com esse tipo de carga, tá? Deixa eu aceitar o colega aqui. Então, esse tipo de potência não realiza trabalho em si, tá? O que que isso significa? Significa que não é essa energia que é responsável, então, por ligar os eletroeletrônicos ou qualquer que seja o equipamento elétrico, tá? Ela funciona basicamente como um gerador de energia e a carga em si sendo necessária para funcionamento de motores, dentre outros. Então, não é um tipo de potência que a gente trabalha basicamente no nosso dia a dia, né? No meio residencial. São cargas, né, que são utilizadas no meio industrial, né, e acabam, então, necessitando dessa potência. E aí a gente tem toda a questão de fator de potência, né, para estar mantendo dentro dos limites e causar menos custo, né, porque essa potência reativa, ela é paga por essas empresas, tá? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai ver na aula de hoje, né? Quando a gente fala da potência ativa, que a gente viu na aula de ontem, a gente diz que ela é sempre consumida durante, né, a execução do trabalho. Já a potência reativa, além dela não produzir trabalho, tá? Ela circula entre a carga e a fonte de alimentação. O que que isso significa, tá? No final das contas? Significa que ela ocupa, tá? um espaço que poderia ser destinado e poderia ser utilizado para fornecer mais potência ativa. Então, quanto mais potência reativa, menos a gente vai ter de potência ativa, né? E aí,
que começa a entrar esses problemas. Eu não sei se vocês já viram, mas se não viram, vão ver a relação, né, de triângulo de potência. Então, o que a potência, o aumento da potência reativa ocasiona no sistema e ocasiona nas outras potências, né? Então, a gente não tem uma alteração efetivamente da nossa potência ativa, mas a gente altera a nossa potência aparente no final das contas. Então, isso que a gente começa, né, a ver através dessa relação de potência ativa e reativa. E aí essa relação entre essas duas potências que eu falei, né, a ativa e a aparente, que são as potências que são influenciadas pela reativa, essa razão entre elas é o que a gente chama de fator de potência, né, o nosso cosseno φ, o nosso fator de potência. E é ele que a gente mede, a gente vai falar sobre o instrumento para medição de fator de potência, e ele que a gente quer que esteja sempre o mais próximo de 1 possível. Fator de potência igual a 1 significa que eu não tenho nenhum tipo de carga, né, exigindo potência reativa. Eu não tenho potência reativa no meu sistema. Quando eu tenho fator de potência igual a 1, significa que a potência ativa é igual à potência aparente, que é o que eu desejo, tá? Mas que não é o que acontece nas empresas e que tem esse tipo de carga que necessita dessa potência reativa. Bom, o que é feito em relação a isso? Se tenta controlar da maneira que dá essa variável, né? Tanto a relação do consumo da potência reativa, mas principalmente controlar o fator de potência do sistema para que a gente consuma o menos possível de potência reativa e tenha sempre o fator de potência mais próximo do 1. Então, são feitos processos de correção do fator de potência, por exemplo, né, para que a gente tenha isso, né, associa banco de capacitores, enfim, para que a gente consiga, de alguma forma, controlar essas variáveis. E aí, para controlar, eu preciso medir, né? Então, eu preciso medir potência reativa, eu preciso medir fator de potência, e esse processo de medição, né, é feito pelo instrumento indicado para isso, né? Então, quando a gente fala de potência reativa, a gente usa o varímetro, quando a gente fala de fator de potência, a gente usa o fasímetro, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre eles, né? Vou mostrar 2 vídeos no final para tentar apresentar um pouco de alguma aplicação desses instrumentos para vocês. Então, um alto fator de potência, ele indica uma eficiência alta, né? E, inversamente, o fator de potência baixo indica uma eficiência energética baixa, que foi o que eu disse para vocês, né? Quanto mais próximo de 1 o nosso fator de potência, melhor, né? Quanto mais baixo, menor a eficiência do nosso sistema, por isso a gente busca sempre fazer a correção desse valor. Tem alguns valores diferentes, se a gente for olhar na literatura, mas grande parte, né, diz que o valor de 0,93 para cima é um valor aceitável para o fator de potência, tá? Então, a gente sempre procura corrigir esse valor, no mínimo, para 0,93 e tentar manter sempre nessa faixa. Então, para a gente ter uma ideia, né, da importância dessa questão da energia aparente, o que a gente pode ocasionar quando a gente tem um baixo fator de potência, tá? Então, a gente pode provocar tensões variadas, que pode provocar queima de motores, perda de energia e aumento de consumo, redução considerável do aproveitamento total de transformadores, aquecimento de condutores e diminuição da vida útil
das instalações transmissoras de energia. Tá? Então, quanto mais baixo o fator de potência, mais propício a ter algum desses problemas, ou mais de um, eu vou estar. Tá? Então, baixo fator de potência acaba ocasionando uma oscilação indesejada na minha tensão, tá? E isso pode acabar danificando os motores, por exemplo. Perda de energia, porque aí eu vou estar consumindo mais energia, mais potência reativa, e aí eu vou ter uma perda e, consequentemente, vou aumentar o meu consumo, né? A gente paga essa energia reativa que a gente consome. Questão dos transformadores, a gente vai falar nas próximas aulas sobre os tipos de transformadores, sobre TPs, TCs, né? Então, a gente acaba tendo uma redução considerável do aproveitamento, então ele não consegue trabalhar no seu 100%, né? Ele perde performance, ele perde a sua, não vou dizer a sua aplicação, né? Mas ele passa a não trabalhar na sua totalidade e aí acaba, de repente, ocasionando algum problema no sistema. A questão do aquecimento de condutores e diminuição da vida útil das instalações transmissoras de energia. Na verdade, um pouco de cada um desses itens está associado ao útil, né? Então, eu começo a ter muita variação de tensão, eu começo a ter problema nos equipamentos, eu começo a ter uma perda de energia, e tudo isso acaba minando, né, os componentes, os dispositivos de todo o sistema, de toda a instalação, e aí a gente acaba reduzindo, então, a vida útil dessas instalações, né? Por quê? Porque eu vou reduzindo a vida útil dos equipamentos, vou apresentando problemas, e aí vou tendo problemas no todo depois, tá? Então, o varímetro, né, é o instrumento, como eu disse, utilizado para medir a potência elétrica reativa, né, do circuito, o nosso Q, né, que a gente chama a potência reativa de Q, a potência ativa de P, a potência aparente de F, né. Ele é basicamente semelhante ao vatímetro que a gente viu na aula de ontem, tá? Mas é incorporado a ele, né, indutores e capacitores ligados à resistência ohmica do medidor, para que a gente consiga gerar, então, uma mudança de fase de 90 graus entre tensão e corrente no voltímetro de bobina. Tá? Se vocês lembrarem que eu falei na aula de ontem sobre questão da defasagem, né? A gente sempre tem uma defasagem, até tinha falado em aulas anteriores também, sobre tensão e corrente, quando a gente tem um sistema RL, um sistema RC ou RLC, a gente tem essa questão da defasagem, né? E a gente tem a inserção desses componentes justamente para criar esse processo de defasagem entre a tensão e a corrente no voltímetro da bobina, que vão, então, fazer a modificação necessária para que o instrumento, que até então era semelhante ao vatímetro, se torne apto para a medição de potência reativa. Só para lembrar, né, a unidade da potência reativa é o volt-ampere reativo, né, só para relembrar vocês. Nós temos no mercado diversos tipos de varímetros, né, para as mais diversas aplicações. Então, quando a gente fala de sistemas de grande potência, geralmente a gente usa o megavolt-ampere reativo, né? Por quê? Porque a gente trabalha com essa unidade e aí a gente chama, né, esse instrumento de megavarímetro, né, que é justamente um instrumento que vai medir uma potência muito alta, tá? Então, nós temos os varímetros comuns, podemos dizer assim, né, para medição de potências não tão altas,
mas a gente tem o que a gente chama de megavarímetro, que aí a gente vai estar medindo a potência na casa do mega, como o próprio nome do instrumento sugere. Tá? Então, esse tipo de instrumento, tanto o varímetro como o megavarímetro, eles são aplicados em diversos sistemas, tá? E são importantes no gerenciamento da energia elétrica, principalmente nas unidades consumidoras. Por quê? Porque a gente precisa ter esse controle, né, justamente nas provedoras, né, de energia e naqueles grandes centros consumidores também. Então, subestações fazem uso, tá? E aí a gente tem não só a subestação que está fazendo o processo de transmissão ou distribuição, mas aquela subestação localizada dentro das empresas, né? Ou o controle em sistemas de empresas mesmo, de indústrias que são grandes consumidoras desse tipo de potência, então precisa ter esse tipo de medidor para acompanhar esse consumo. Como eu disse, essa potência ela é paga também, e inclusive se consumir em excesso, não sei direito como funciona, tá? Mas a última vez que eu olhei sobre isso, tinha a questão de um valor de multa associado, se consumisse fora daquele valor que estava estipulado, e esses valores de multa, eles são bem altos, tá? Por quê? Porque quanto mais eu consumir essa potência, menos potência ativa vai estar sendo inserida no sistema, né? E aí a concessionária ela começa a perder. E esse tipo de empresa, né? Eles nunca perdem. Eles sempre acham uma maneira de tirar vantagem. Então, acaba que esse outro tipo de potência, ele é pago, né? E se eu utilizar mais do que eu tinha previsto, eu acabo ainda pagando uma multa para suprir, então, o problema lá que a concessionária pode vir a ter, né? Então, como eu disse, a potência reativa ela não faz nenhum trabalho útil, e as concessionárias tendem a penalizar o consumo desse tipo de energia, né? E é por isso que é tão importante o controle do fator de potência, tá? Porque a partir do controle do fator de potência, eu estou controlando a minha potência reativa. Então, saber o valor do fator de potência, corrigir o valor de potência, é importante nesse sentido. Eu preciso que eu tenha sempre um valor de fator de potência próximo a 1, tá? Para que eu tenha um consumo muito baixo de energia reativa. Se eu tiver um fator de potência baixo, eu vou ter um maior consumo de energia reativa, que é o que eu quero evitar. Como eu disse, às vezes é inevitável, porque os aparelhos, equipamentos exigem esse tipo de potência. Mas essa exigência não quer dizer que eu não possa controlar as variáveis fator de potência e potência reativa para que eles estejam dentro dos limites permitidos, vamos dizer assim, pela concessionária, para evitar um custo excessivo para mim. Tá? Então, o fator de potência ele é medido diretamente com o medidor de fase, que a gente chama, então, de fasímetro. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de cada, exemplo de bancada mesmo, tá? De painel. Então, um varímetro, né? E um fasímetro ou cosfímetro, tá? Como a gente quiser chamar. E aqui dá para ver que tem a parte indutiva e a parte capacitiva, né, no cosfímetro. E a questão do varímetro, né, eu tenho um valor de 0 a 500, aí aqui eu não consigo
ampliar para ver a unidade, mas aqui bem no canto, deixa eu marcar para vocês, depois quando der zoom dá para ver. Aqui no canto, tanto desse instrumento como desse, eu tenho aquelas questões associadas que a gente viu na outra etapa da disciplina, né? Então, classe de exatidão, tensão máxima de prova, tenho a identificação aqui do que eu posso e de que configurações eu tenho nesse instrumento, tá? Inclusive a questão da unidade, né? Deve estar associada aqui, se aqui eu estou trabalhando só com VAR mesmo, ou se essa escala ela está associada àquilo, se está associada a MEG, enfim. Se eu não tiver essa informação aqui, eu tenho a informação de alguma maneira no instrumento. Tá? Então, falando sobre a medição do fator de potência, como eu disse, a gente, em qualquer circuito, né, de corrente alternada, a gente tem, de alguma forma, essa grandeza, que é o fator de potência associado, né? E o fator de potência nada mais é do que a medição da defasagem entre a potência ativa e a aparente. Então, como eu disse, a gente tem defasagem entre tensão e corrente, a gente tem defasagem nas cargas, né? Essa defasagem que a gente fala, a gente está associando ao fator de potência. Por isso que a gente fala também de cosseno φ, e a gente vai sempre trabalhar associando um ângulo, né? Por quê? Porque esse ângulo que a gente está associando, que nos dá a informação do fator de potência, é essa defasagem entre tensão e corrente, entre potência ativa e potência aparente, tá? E essa defasagem aparece sempre que colocamos cargas indutivas ou, né, cargas capacitivas no circuito de corrente alternada. Tá? Então, quando eu tenho um circuito que a gente fala que ele é puramente resistivo, eu não tenho associado a ele o meu fator de potência, porque eu não tenho potência reativa associada. Ele é puramente resistivo. Mas quando ele deixa de ser puramente resistivo e passa a ser um RL, um RC ou um RLC, aí eu começo a ter a influência da potência reativa e do fator de potência. O fazímetro monofásico consiste em um conjunto de bobinas fixas e um sistema móvel constituído por duas bobinas cruzadas, cujos eixos geométricos têm um ângulo de 90 graus e que podem girar livremente ao redor de seu eixo transversal, possuindo um ponteiro como indicador. A bobina fixa, como em todos os instrumentos eletrodinâmicos, é a bobina de corrente, né, ou amperométrica, sendo conectada em série com a carga, né? A gente já viu sobre essa questão da parte da bobina de corrente, bobina de tensão no instrumento, no vatímetro ontem, né? Inclusive era uma das questões da lista. E as bobinas móveis, né, que são as voltmétricas, que são as bobinas de tensão, estão conectadas uma em série com o resistor não indutivo e a outra em série com o indutor. Tá? A corrente chega ao jogo de bobinas móveis por meio de 3 espirais muito débeis, né, que não deve exercer nenhum torque sobre o sistema, então muito vamos dizer assim, muito simples, tá? Muito espirais que não podem e não devem influenciar no nosso sistema. Elas estão ali, tá? Porque elas vão fazer essa transmissão, podemos dizer assim, né? Mas elas não podem, de maneira alguma, influenciar no nosso sistema, porque se elas influenciassem, aí a gente não conseguiria fazer o processo da maneira que a gente deseja.
tá? Então, se quer torque, tá? Elas podem aplicar ao sistema, tá? Então, no momento em que elas não influenciam, a gente consegue ter o controle desse ponteiro que vai estar nos retornando informação, tá? Então, a gente precisa que, no momento em que não haja circulação de corrente, o ponteiro fique detido em qualquer ponto da escala, tá? Porque a gente está falando de uma variável que, eu não vou dizer que ela é problemática, mas ela pode vir a causar problemas ao sistema. Então, a gente precisa ter alguns cuidados, né, que a gente não necessita, por exemplo, ter no vatímetro, que foi o instrumento que a gente apresentou ontem, tá? Do ponto de vista teórico, tá? A corrente que vai circular na bobina 1, ela está em fase com a tensão de linha, tá? Então, a gente acaba, a partir disso, tendo a corrente que vai circular pela bobina 2 em defasagem de 90 graus em relação à tensão, tá? Por quê? Porque eu tenho uma conexão de um indutor ali, e essa conexão desse indutor faz com que eu tenha uma defasagem da corrente que vai circular pela segunda bobina em relação à tensão, tá? Então, essa defasagem de 90 graus acontece por causa disso, tá? Se eu tivesse, por exemplo, um capacitor ali, ao invés de um indutor, aí eu não teria uma defasagem de 90 graus, eu diria que ela está adiantada de 90 graus, tá? Mas nesse caso, o que que a gente tem? A gente tem um indutor que faz com que a corrente que vai circular pela segunda bobina fique defasada de 90 graus da tensão, tá? Quando a corrente de linha que circula através dessas bobinas fixas estiver em fase com a tensão, tá? As correntes de da bobina 1 e da bobina fixa vão se encontrar também em fase, tá? E aí um par motor que surge entre elas tende a normalizar, né? A gente pode dizer, de forma resumida, tá? Que os fasímetros, eles são construídos de forma que o lado direito vai indicar atraso, tá? E o lado esquerdo vai indicar que está adiantado, justamente porque eu falei para vocês, quando eu tenho uma carga indutiva associada, eu estou falando de atraso, estou falando da defasagem, que uma variável está em relação à outra, mas elas se encontram atrasadas, uma está atrasada em relação à outra. Já quando eu falo de uma carga capacitiva associada ao sistema, eu estou falando que eu tenho adiantado uma variável em relação à outra. Isso, não sei se vocês veem em algum momento em eletrônica, mas se eu tenho uma forma de onda normal, tá? Então, uma forma de onda de um circuito resistivo é basicamente assim, tá? Se eu falar que uma variável ela está adiantada em relação à outra, significa que ela vai ter isso aqui. Ou seja, ela está adiantada em relação à minha linha vermelha. Por quê? Porque ela começou antes, então a linha azul está adiantada em relação à linha vermelha. Se eu falar que ela está atrasada, ela vai começar aqui. Então, a linha verde está atrasada em relação
a linha vermelha, tá? Ou seja, eu poderia dizer que eu tenho um circuito R na parte vermelha, que eu tenho um circuito R, L na parte verde e que eu tenho um circuito RC, por exemplo, na parte azul, tá? Tentando, de forma bem simples, explicar um pouco para vocês isso do que é adiantado, atrasado, defasagem, tá? Mas acredito eu que em algum momento do curso, se vocês não viram, vocês vão ver isso, tá? Ô, Alice, Diga. só uma pergunta aqui, uma dúvida minha. No caso, então, se eu for ligar um chuveiro com uma resistência, no caso um resistor, e eu for ligar aqui na nossa região, que é 220, duas fases 127, ela vai ter uma defasagem, então, de 180 graus de uma para outra, no caso, para poder fluir. Seria isso? No nosso caso, daqui 180, não 90. Não, eu digo no caso de duas fases chegando num chuveiro. Aí, no caso, o que eu entendi seria que uma ia estar no positivo no topo e outra no negativo lá embaixo, no caso. É que o chuveiro é só resistivo, né? Sim. Eu digo pelo ângulo, no caso, né? Se uma vai estar no topo e a outra vai estar embaixo, para não dar conflito, no caso. No caso mais simples para mim entender. Sim, sim. Não, eu entendi o que tu quis, eu entendi o que tu quis dizer, mas como a gente está falando só de uma carga resistiva, elas não vão entrar em conflito, a gente não vai ter problema de defasagem aí, porque o que a gente está falando é da carga, né? Isso que eu estou falando é de carga. Uma carga em defasagem com a outra, mas a gente não tem mais de uma carga ali, a gente só tem a carga resistiva no chuveiro. Por mais que eu Sim, tenha mais de uma fase chegando, eu só sim. estou trabalhando com a carga resistiva. Então, eu não vou ter conflito de carga ali. Porque porque eu achei que ele chegava de um lado e ele teria que completar o circuito saindo pelo outro, né? Daí eu achei que ela teria que ter essa defasagem de 180 para poder completar. Mas era só uma dúvida mesmo, tá tranquilo? Não tem problema, é sempre bom alguma coisa falar, né? Porque senão eu disse ontem ainda, que senão fica só eu falando aqui para vocês, parece que eu estou às vezes falando com as paredes, não tem um retorno. Tranquilo, tranquilo. Às vezes eu fico até olhando para o meu microfone para ver se está saindo a minha voz aí, para saber se vocês estão me escutando. A gente está sempre aqui, Alice. Não te preocupa, estamos sempre aqui. Não, tu e o Patrick eu estou vendo, então aqui estão os dois na minha telinha aqui aparecendo. Ontem não deu porque eu estava fazendo uma parada, mas hoje eu estou aqui. Estamos aqui, Aquele, Alice, assistindo a aula. aquele fasímetro, a gente consegue olhar qual fase, tipo, aqui na minha casa tem 3 disjuntor. Eu consigo olhar qual fase está em cada disjuntor aqui, com esse fasímetro? Eu vou mostrar um vídeo de uma aplicação de um fasímetro e aí tu consegue ter uma ideia, mas eu acredito que sim. Acredito que com ele, eu só não sei se ele vai te fornecer o valor da... Tipo, para não, para ver se estão usando a mesma fase para 2 disjuntores, entendeu? Uhum, entendi. Mas acho que esse que vai mostrar no vídeo, acho que não. Acho que esse é só para dar a informação do valor mesmo em cada fase.
mas teve uns colegas na outra turma que falaram que usavam um fazímetro na empresa, que era totalmente diferente desse que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu acho que daria para ser utilizado nisso que tu falou, mas esse que eu vou mostrar aqui é bem mais simples. Tá bem. Aqui é só o recorte, tá? Vamos dizer assim, do fazímetro. Então, aqui a gente tem o ponteiro, né? Tem a questão das bobinas móveis, com defasagem de 90, tem a bobina fixa, uma bobina ligada à carga resistiva, né? Uma bobina ligada à carga indutiva, tá? Que nem a gente explicou no slide anterior, só para exemplificar, né? Mostrar a questão da bobina 1 e da bobina 2. Em relação à medição de fator de potência, tá? Então, nem sempre a gente consegue contar com esse instrumento. Ele é um instrumento ainda muito caro, tá? E aí, quando a gente fala, a gente precisaria de um fazímetro por fase, né? Quando a gente fala de um sistema trifásico, então, a gente precisaria estar utilizando 3 ou estar utilizando um fazímetro trifásico, que é ainda mais específico, consequentemente mais caro, né? E aí a gente acaba utilizando alguns, vamos dizer assim, instrumentos convencionais, tá? Para fazer a leitura que a gente diz que é a leitura indireta do fator de potência, tá? Então, seja a medição das potências, seja a medição da corrente da tensão, e aí eu obtenho potência, e a partir da potência eu acabo vendo o fator de potência, tá? Então, não é sempre que a gente conta com esse instrumento, tá? Porque ele é um instrumento relativamente caro, tá? Então, como o fator de potência ele é uma grandeza que a gente diz que é uma grandeza indireta, que depende de outras para ser obtida, a gente acaba muitas vezes utilizando desse meio para obter o fator de potência. Então, eu vou ter, sei lá um multímetro, e com o multímetro eu descubro tensão, descubro corrente, a partir disso obtenho potência, né? E aí, consequentemente, eu obtenho fator de potência pelo custo. Mas isso numa aplicação simples de casa, né? Quando a gente fala do meio industrial, a gente acaba, às vezes, tendo necessidade de ter esse equipamento, porque a empresa ela necessita de um controle rígido sobre isso, tá? Então, como eu disse, a gente pode obter, então, o fator de potência utilizando apenas voltímetro, amperímetro e watímetro, tá? O cosseno φ é o cosseno do ângulo que representa a defasagem entre potência ativa e aparente. Então, quem ainda não viu, né, apresento para vocês o triângulo de potências que a gente fala, né? Então, o que a gente tem? A gente tem a nossa potência ativa, que a gente viu ontem, né? Então, essa potência, ela não varia. O que varia é essa potência reativa, tá? E a variação dessa potência reativa afeta, então, na potência aparente. Quanto maior for a potência reativa, maior vai ser a potência aparente. Então, eu vou precisar de uma maior potência aparente para suprir essa potência reativa. Por quê? Porque a potência aparente, a potência ativa, desculpa, ela não varia, ela é a mesma que está chegando no sistema, né? Então, tem que suprir de alguma forma, e aí eu faço essa relação. E isso aqui que é o cosseno
né, o φ, o nosso fator de potência, então, que relaciona essa potência ativa, né, então eu uso cosseno. Por que que eu uso cosseno? Porque é o lado que está colado ao ângulo, então, o cosseno desse ângulo é o quê? É o cateto da potência ativa, né, em relação à minha hipotenusa, né? E se eu usar o seno, bom, aí o seno é o meu cateto que está separado, né, que seria a minha potência reativa em relação à minha potência aparente. Mas isso, trigonometria. O que nos interessa aqui é exatamente esse cosseno φ, que é isso que é o nosso fator de potência. Ou seja, potência ativa sobre potência aparente, tá? Se eu não tiver potência reativa, foi o que eu disse para vocês, eu não tenho, o que que eu vou ter se eu não tiver potência reativa? Eu vou ter esse valor aqui de potência aparente igual à potência ativa, porque essa informação vai estar aqui. Conforme eu vou tendo potência reativa, bom, aí essa minha curva, essa minha inclinação, ela vai alterando, tá? Quando eu fiz eletro, eu gostava muito de fazer isso, fazer correção do fator de potência, calcular banco de capacitor, mexer com triângulo de potência. Apesar de achar difícil na época, era uma coisa que eu gostava bastante. Nasceu para exatas, acho. Hã? Nasceu para exatas. Eu prefiro a mão na massa fazer a conta mesmo. Gosto de fazer conta, não adianta. Me sinto bem. Então, devido a fatores construtivos, a gente já viu na aula de ontem a questão que o vatímetro mede a potência ativa, tá? E da mesma forma, a gente sabe que a gente consegue obter a potência aparente através da leitura de um voltímetro e de um amperímetro, né? Porque se vocês forem lembrar, a gente sabe que S é igual a V vezes I, né? Essa é a nossa potência aparente, né? Então, a gente consegue obter essa potência aparente através da relação da tensão e da corrente, que é o que eu vou fazer com um voltímetro e com um amperímetro. A potência ativa, eu uso um vatímetro para obter a informação, tá? Então, a partir, então, da utilização desses três equipamentos, né, eu consigo fazer a medição do fator de potência, que acaba sendo mais comum, tá? Por quê? Porque é mais barato eu utilizar um amperímetro, um voltímetro, um vatímetro, do que eu utilizar fasímetros, tá? Principalmente quando a gente fala de sistema trifásico, porque o fasímetro ele é ainda mais caro, tá? Então, a combinação, né, desses três instrumentos, que na verdade nada mais é do que basicamente a utilização de voltímetro e de amperímetro, porque a gente viu na aula de ontem que o vatímetro ele faz uso da medição de corrente, da medição de tensão para obter o valor do watt, né? Então, basicamente, o que a gente faz, a gente acaba medindo aí tensão e corrente e obtendo, então, a questão do fator de potência através dessa associação. Claro, eu vou obter o valor da potência no vatímetro, vou obter a leitura do voltímetro, do amperímetro, e aí vou ter que calcular, né, o cosseno φ. Mas é ainda bastante utilizado, né, devido ao preço que se tem do fasímetro, tá? Aqui eu vou ter dois vídeos para mostrar para vocês, então eu toco um vídeo, falo sobre ele e depois apresento o outro. Só vou mudar o áudio aqui.
para vocês escutarem. Se a nossa carga tem um caráter capacitivo ou indutivo, sabemos que vai aparecer uma defasagem entre corrente e tensão. E aí temos que ter em mente os conceitos de potência aparente, potência ativa e potência reativa. Como é que o nosso watímetro pode nos ajudar com isso? Então, temos aqui como exemplo uma carga indutiva, né, que é o motor, já está ligado. E vamos colocar aqui o watímetro alicate para medir as potências aqui no motor. Vamos conectar aqui na mesma tensão que alimenta o motor. Para ler a tensão. E vamos colocar aqui um instrumento para ler a potência. 3 bal 1. E aqui vamos abraçar o fio para ler a corrente. Então, o instrumento consegue medir corrente e tensão e, de alguma forma, a defasagem entre os dois. E já informa para nós aqui, 42,2, está vendo aqui embaixo? W, watt. Então, essa é a potência ativa. Se eu apertar aqui o select, ele vai indicar agora 84,1 volt-ampere. Essa é a potência aparente. Se eu apertar o select de novo, ele vai indicar para nós aqui, ó, 72,7 VAR, volt-ampere reativo. Essa é a potência reativa. Além disso, ele informa para a gente aqui embaixo, ó, 0,49 FP. Esse é o fator de potência, é o cosseno do φ, a defasagem entre a corrente e a tensão. Aqui a gente tem um instrumento, então, que já nos retorna todas as informações, né, que a gente deseja. Eu até tentei da outra vez, hoje eu não lembrei de fazer isso, a outra vez eu tinha procurado para ver o preço, mas não tinha encontrado, né? Mas aqui a gente já tem um instrumento que nos retorna as potências, né? E nos retorna o fator de potência, e a gente vê aqui que o fator de potência está bem ruim, né? Nesse caso, porque está um valor muito baixo, o que faz com que a gente tenha, então, uma potência reativa maior, né? Vamos mostrar como medir fator de potência utilizando o alicate watímetro TUI-NMS, tá? Da MIPA, modelo FT4091. Não sei se conseguem botar o foco aí, mas está aí, ó. Só lembrando que esse tipo de procedimento deve ser feito com todos os EPIs. Eu só peço desculpa por não estar utilizando a luva de rastro aqui, porque é difícil manusear o instrumento, tá? Mas a gente está usando essa luva aqui. Tensão de isolamento de 500 volts, beleza? Então, vamos ver. A primeira coisa é ajustar a função da ferramenta, tá? Ainda é complicado mexer com a luva aqui, mas vamos ver aqui. Aí. Colocamos para medir a escala de potência. Começando aqui com essa fase. Lembrando que a garra do instrumento, a garra milimétrica do instrumento fica no barramento e a ponta de prova. Em Alice. Prova no neutro.
Alice. Diga. É que eu tenho que trocar o áudio, aí demora um pouquinho para eu poder Tá. conseguir falar. Quando eu boto o vídeo, Não, eu troco o áudio. É que o vídeo tá meio travando. É só para mim ou tá travando mesmo? Não, tá travando para mim também. O outro também travou. Eu até vi se a Alice depois podia colocar ele para nós no grupo. É, porque para Ah, mim tá. tá tocando normal aqui. Não, É, travou. para mim tá travando. Para mim tá É. travando. Ele tá travado, professor. É, para mim tá tocando normal. Então eu nem vou passar ele aqui, eu coloco eles no grupo. Porque não Pode adianta ser. ficar travando. Aqui ele vai usar um alicate de vatímetro, que também vai nos prover essas informações. Eu dei uma pesquisada agora, até enquanto tocava o vídeo, nesse, porque ele mostra ali, né, a marca. Ele é em torno de R$ 1.800, tá? Esse instrumento que ele vai usar nesse vídeo, tá? Tem mais caro, do mesmo fabricante, né? Que aí ele tem alguns outros graus de proteção, tá? Mas esse em específico é em torno de 1.800, depende do site, né? Para adquirir, tá? Eu coloco ali agora, quando eu colocar o PDF da aula, eu coloco esses 2 vídeos para vocês, porque aqui para mim ele está rodando normal. Então, por isso que eu achei que estava tranquilo, mas pode ser alguma coisa com a internet. Hoje a internet deu umas osciladas aí durante o dia, pode ser que seja por causa disso que o vídeo tá travando. Mas eu coloco ali para vocês verem. Ok, então. Valeu. Deixa eu abrir aqui a lista para mostrar o que a gente tem. Lista. Tu vai deixar passar as notas da prova no final da aula? Da aula não, da matéria? As notas, elas já estão com o Rafael. Quem quiser saber, pode mandar mensagem para ele. Ah, tá, valeu. Eu mandei as notas parciais da primeira avaliação para ele. É que como eu não posso botar no grupo, e aí eu fiz depois, eu mandei eu mandei para ele já, e aí quem quiser pode chamar ele lá no WhatsApp que ele tem essas notas, tá? Aqui. Alguém reprovou ou não? É que eu não fiz o cálculo do percentual, né? Porque vale 5. Então, espera aí, deixa eu ver. Tem a nota da outra prova ainda, né? Tem que ter tirado... A média de vocês é 6, né? Sim. Tem que ter tirado 3 para mais. Não. Tranquilo. É que eu esqueci que tinha outra prova ainda. Não, tem outra prova. Teve gente que ficou ali, né? Mas ninguém tirou menos de 3. Tranquilo. Tá? Deixa eu voltar ali para a lista que eu tive que fechar, porque senão ia abrir aqui. Ontem, então, eu disse que vocês poderiam fazer até o exercício 6, né? E com a aula de hoje, tem mais 3 exercícios, 7, qual instrumento é indicado para medição de potência reativa e a qual instrumento de medição ele se assemelha, por que é importante corrigir o fator de potência e evitar a potência reativa, explique como medir o fator de potência caso não se tenha um fasímetro disponível.
tá? Então, mais 3 questões aí com a aula de hoje que vocês podem responder, tá? Agora, eu faço a chamada e aí, se alguém tiver dúvida, a gente tira as dúvidas. Se não tiverem dúvidas, estão dispensados. Alex, Carlos, Presente. Christopher, Christopher tá aí? Tá aqui no contato. Cristiano, Presente. Diego, Eu tô aqui. Douglas, Aqui. Eliezer, Felipe, tá, não respondeu no chat. Ismael, Israel, Presente. Leonardo, Presente. Lucas, Michael, Presente. Marcos Daniel, Matheus Pinho, Presente. Matheus Lopes, Aqui. Matheus Melo, Presente. Patrick, Presente. Thiago Rous, Presente. Thiago Borges, Thiago Oliveira Presente. e Wagner. Aqui. Então, pessoal, a chamada está feita. Se alguém tem alguma dúvida sobre a lista, estou à disposição. Quem não tem, tenha uma boa noite. E aí a gente... Christopher, eu chamei sim, tá? Botei presença. Quem não tem dúvida ou ainda não fez a lista, está dispensado. Tá? E aí a gente se encontra amanhã, eu aviso em relação a aula, se eu vai ser gravada ou se eu vou dar ela ao vivo, tá? Ok, valeu, boa noite. Boa noite. Então tá. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu! Boa noite. Boa noite. Boa noite, valeu. Alice? Diga. Não, eu perdi o início da aula ali. Amanhã a aula vai ser gravada? Desculpa te perguntar, que eu vi tu falando agora no final. Não tem problema. É que eu falei, eu vou tirar no final do dia, tá? Eu vou tirar o siso. E aí eu não sei, como é que eu vou votar em relação para falar, né? Os outros que eu tirei não tive problema nenhum, né? Mas a gente nunca sabe. Então eu vou deixar previamente gravada a aula. Caso eu não tenha condições, eu disponibilizo a gravação, só para vocês não atrasar vocês, né? Mais um dia por causa disso. A prova vai ficar... É segunda, né? A prova... Ainda dia 5, né? Deixa eu confirmar aqui. Não, é que mudou, né? Porque como vocês tiveram feriadão, mudou, a prova é dia 8. Ah, tá. Então tá, Alice. Não, é que eu estou fazendo a lista, onde eu fiz até a 4, aí com o material de ontem que tu passou, eu ia fazer hoje o resto da lista. Aí então eu vou fazer. Então aí segunda-feira eu tiro dúvida. Claro, eu tiro as não tem dúvidas. problema, não tem problema. Fazendo ela. Aí segunda-feira... É que essa parte é mais teórica, né? Então não é tanto... É verdade. Ela não é tanto... Eu vou até gerar aqui o PDF já da aula de hoje para botar no grupo. Eu prefiro os cálculos, vou te confessar que eu prefiro os cálculos. Eu também prefiro.
não te preocupa que eu também prefiro. Até para dar disciplina de cálculo, por mais que seja mais trabalhoso para o professor, no caso, eu prefiro. Prefiro os cálculos porque acho que fica mais atrativo, a aula fica mais interessante, tem mais participação. Mas verdade, tem disciplinas teóricas que a gente tem que... não tem o que necessário, fazer, né? né? É necessário, né? Então tá, Alice, boa noite, tá? Eu vou fazer, então... Não, então a prova é dia 8, é só para mim me organizar, então. Aí segunda eu tiro as dúvidas, tá então, bem, mesmo que tranquilo. amanhã tenha aula gravada, eu tiro as dúvidas. Tranquilo. Tá bom. Obrigado, hein? De nada. Douglas.